Aposentadoria da dona de casa no INSS. É um assunto tão importante para o pessoal, mas ainda pouco falado por aí, né, Catiúcia? A gente ouve muito pouco esse assunto por aí. Então, hoje eu estou aqui recebendo a doutora Catiúcia, novamente, advogada aqui do nosso escritório, e vamos falar sobre esse assunto, aposentadoria da dona de casa. Né? E já vou direto ao assunto, Catiúcia. A dona de casa, ela pode se aposentar e tem algumas vantagens, né? Então, vamos falar para o pessoal primeiro. Qual é a grande vantagem da dona de casa? Lembrando que pode ser o dono de casa também, tá? Não é uma aposentadoria voltada só para a mulher, pode ser para o homem. Mas enfim, quais são as primeiras vantagens que vêm à sua cabeça né, para essa modalidade de aposentadoria? Certo. A aposentadoria da dona de casa, ela não é uma lei especial, é uma forma de contribuir. Nós mulheres temos todos um histórico de ter ficado fora do mercado de trabalho por muito tempo, né? Por muitos anos. Então, esse incentivo para a contribuição da dona de casa, a maior vantagem é o valor que se paga para uma futura aposentadoria no INSS. Você vai se aposentar dentro das regras normais de uma mulher que exerça qualquer outra atividade laborativa. Então, 62 anos de idade, é necessário ter pelo menos 15 anos de contribuição. Não é necessário que os 15 anos seja como dona de casa. Então, se em algum momento da sua vida você está naquela condição, pode pagar. Se você volta para o mercado de trabalho, você vai contribuir de outra maneira, né? Mas a vantagem é, para o baixa renda, para a dona de casa baixa renda, poder pagar uma alíquota de apenas 5% sobre o salário mínimo. Daqui a pouquinho a gente fala das alíquotas. Vamos lá, você falou dos 15 anos de contribuição, mas só para deixar claro aqui, pessoal. Existe o tempo mínimo de contribuição de 20 anos, mas esse tempo é só para quem entrou depois no sistema, né? Depois da reforma da Previdência. Exatamente. Se a sua primeira contribuição foi depois do dia 13 de novembro de 2019, você vai pegar a regra nova, que são 20 anos, para os homens. Muito provavelmente, a pessoa que está nos assistindo não vai entrar nessa regra, eu imagino que não. É mais o pessoal mais jovem que está entrando no sistema agora. Então, vamos considerar 15 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Né, para quem quer entrar aqui então nessa regra da dona de casa. Então tem duas alíquotas. Uma de 5%, é uma promoção. Né? Eu lembro que quando lançou isso lá atrás, foi na presidente Dilma Rousseff, né? Lançou, isso. É tipo uma promoção, ela até usou esse termo. Olha, vai aposentar com uma promoção de 5% e tem a de 11%. Qual que é a diferença de cada uma? Explica para o pessoal que está em casa. Então, de fato, né, se a gente for usar essa palavra, é uma promoção. Você vai receber o mesmo salário mínimo de quem paga a alíquota de 11%. Certo. Não é qualquer dona de casa que pode ter essa redução de alíquota. Então, você tem que ser considerado uma família de baixa renda, está cadastrada no CRAS, atualizado esse cadastro no CRAS. Se você está pagando como dona de casa, chegou o momento de atualizar, não atualizou, aquelas contribuições não serão válidas fora da atualização. Você tem que ter uma renda familiar máxima de 2 salários mínimos e você não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Esse cadastro no CRAS é aquele CAD único. CAD único, exatamente. É o mesmo cadastro feito para receber o BPC-Loas, né? Exatamente. Os benefícios assistenciais, etc. Então, isso se ela quiser contribuir com 5%. Isso, exatamente. Que eu fiz a conta aqui, hoje em 2024, R$ 70,60. A segunda opção de 11%, para quem que é? 11% é para quem não se enquadra nessa situação de baixa renda, certo. Né? Nós sabemos que nós mulheres temos conquistado cada vez mais espaço, mas você pode ter uma opção de ser uma pessoa que realmente trabalha apenas no seu lar e não ser necessariamente baixa renda. Então, se você é uma dona de casa, se você não exerce uma atividade remunerada e a sua renda familiar é maior do que 2 salários mínimos, né? A renda somada de quem mora com você sobre o mesmo teto, você não pode usar a alíquota de 5%, você vai cair na alíquota comum de 11%. E lá nessa alíquota de 11%, que a gente fala de atividade, né, a contribuição facultativa, você não precisa necessariamente ter uma atividade. Não importa se você é dona de casa, se você já quer começar a recolher aos 16 anos e nem exerce uma atividade, se você está num período, por exemplo, onde você está desempregado e não está também exercendo uma atividade. Então, você não tem esse diferencial de pagar um valor menor. Pode parecer óbvio, mas uma pergunta que me veio aqui agora, uma questão.
A gente fala aposentadoria da dona de casa, mas ela tem que provar que é dona de casa? Não, né? Não precisa. Assim, provar que ela faz tarefas de casa? Não. Na verdade, é porque não é uma aposentadoria específica, não é uma lei específica. O que a Dilma Rousseff fez, né? Ela veio para um resgate cultural, um resgate da nossa história mesmo feminina. Certo. Se eu tenho uma família de baixa renda, onde o provedor da família, né, é uma outra pessoa porque como você mesmo falou, e muito sabiamente, não precisa ser só a mulher dona de casa. Se eu tenho dentro do meu grupo familiar alguém que é responsável pelo lar, aquela pessoa não exerce nenhuma atividade, não traz nenhum rendimento para a família, e essa família se classifica como baixa renda, tem menos de 2 salários, aquela pessoa responsável pelo lar tem um desconto para pagar o INSS. O que sempre acontecia? Eu, né, há 16 anos aqui no escritório, lá no início eu recebi essas mulheres da década de 40. E o histórico da vida dela é, eu nunca paguei INSS, doutora. Eu sempre fui, né, dona de casa. Ou o que eu fiz não foi formal, não foi carteira assinada. Então, o que acontecia com essas mulheres? No fim da vida, ela não tinha benefício previdenciário. Ela nunca teve o prazer de ter um dinheiro próprio, uma aposentadoria. Certo. Ou ela se enquadrava para o LOAS ou para nada. Ela morria sem ter um benefício previdenciário. Então, o que a Dilma fez? Ela deu a possibilidade de, mesmo tendo uma família de baixa renda, para aqueles que querem pagar um valor bem menor e assim, no final da vida, eu ter a dignidade da aposentadoria. Tanto que a alíquota aí, né, você até já trouxe esse valor, uma pessoa que tem que pagar 11% são R$155. 155 e 32. E 32, exatamente. Às vezes, para uma família de baixa renda, esse valor é o valor da conta de água, de energia dela. Ela não tem condição de recolher. R$70 e... O primeiro, 70 e 60, centavos, os 5%. Isso. Já abre uma possibilidade de mais pessoas se interessar e recolher nessa alíquota. E aí ela vai receber um salário mínimo. Um salário e só mínimo. Se aposenta por idade, né? Deixando claro Sim, que não só tem se direito. Aposenta por idade. Mesmo se pudesse, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela praticamente acabou, né? Com Depois a reforma da Previdência praticamente também, acabou. Então... Quando a gente fala que só se aposenta por idade, é porque nós estamos excluindo a tempo de contribuição. Mas se eu pago como dona de casa, eu tenho direito a auxílio-doença, eu tenho direito à aposentadoria por invalidez, eu tenho direito a salário maternidade, né? Eu não vou ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. E nem ao auxílio-acidente. E nem ao auxílio-acidente, porque eu estou recolhendo na categoria de facultativo. O auxílio-acidente, pessoal, é aquele benefício que a gente sempre fala aqui no canal, é um dos benefícios mais vantajosos que eu acho que tem na Previdência Social para quem sofre algum acidente de qualquer natureza, né? Seja doméstico, de trânsito ou de trabalho, e que fica ali com uma sequela para o resto da vida, mas que pode continuar trabalhando, enfim. Mas não é o caso aqui da dona de casa, ela não tem direito a esse auxílio-acidente. Não é nem só a dona de casa, é como quando você paga como facultativo e não está exercendo uma atividade, né? Você não tem direito. E a dona de casa está completamente excluída essa possibilidade. Catiúcia, você falou aí lá em mais ou menos 1940, tal, você falou até de uma questão social aí. Eu lembro que, né, até pouco tempo atrás eu fiz esse levantamento e justamente nessa época, 1940, enfim, ali tipo uns 60, 70 anos atrás, metade da população brasileira morava na roça, na zona rural. Então me veio aqui uma pergunta, eu acho que muita gente que está nos assistindo aqui vai ter essa dúvida também. A dona de casa, que hoje ela mora na cidade, mas que lá atrás, quando ela se casou, enfim, há muito tempo atrás, ela morava na roça. Sim. Ela pode pegar esse tempo que ela morou na roça, somar agora com essa contribuição na promoção de 5% e tentar se aposentar no INSS? Com certeza. Essa aposentadoria tem um nome, né, que é a aposentadoria híbrida. Então, eu pego um tempo rural, nesse exemplo aí que é o mais comum, que foi o início da vida daquela mulher, né? Ela trocou geralmente a fazenda do pai para a fazenda do esposo e ela teve ali um período rural. E ao vir para a cidade, se ela se enquadra como baixa renda, se hoje ela está exercendo a função de dona de casa, no final a aposentadoria híbrida tem que somar os 15 anos. Não importa se eu paguei como dona de casa, se eu paguei carteira assinada, se eu paguei como contribuinte individual. Eu somo os tempos e se der 15 anos eu me aposento de forma híbrida. Tá. Uma pergunta que chegou para a gente, ontem a gente abriu aqui a caixinha de perguntas, a gente falou que ia fazer esse podcast, aí uma pessoa mandou. Tá, qual que é a diferença da aposentadoria da dona de casa e da empregada doméstica? Ela quer saber, mas espera aí, às vezes eu posso me enquadrar numa ou na outra, mas tem vantagem? Enfim,
que a gente pode responder para essa pessoa? O INSS tem natureza contributiva. O que importa para a mulher, né, nesse exemplo aqui, nessa pergunta, é que a mulher tenha 62 anos de idade e cumpra o requisito de 15 anos de contribuição. Se eu fui doméstica durante esse período em que eu contribuí, eu posso ter sido doméstica com a carteira assinada, então é meu empregador que recolheu. Ou se eu for, por exemplo, diarista, que eu sou autônoma, né? Eu também faço recolhimento como contribuinte individual. Não existe vantagem ou desvantagem. O importante é pagar os 15 anos, né? E estar de acordo com aquilo que é a sua realidade. Uma dona de casa, por exemplo, cadastrada no CRAS, baixa renda, ela não pode exercer uma atividade remunerada. Se ela, por exemplo, é diarista, ela não tem o direito de ir lá e pagar a alíquota mais barata, porque ela está trazendo dinheiro para o seu lar. A dona de casa é específico para quem é baixa renda, está cadastrado no CadÚnico e segue as regras para pagar essa promoção, esse valor menor. Outra pergunta que me fizeram, essa foi na rua esses dias. Falaram assim, uma vizinha me encontrou e falou assim, Gustavo, já contribuí como dona de casa, nesse aí de 5%. Mas ela queria saber o seguinte, compensa, ela não tinha chegado ainda nos 62 anos, ela estava ali com 58, compensa eu pegar esses 4 que estão faltando, dar uma turbinada para tentar me aposentar, por exemplo, com 2, 3 salários mínimos? Sim. E a gente sabe que não é tão simples assim. O cálculo é muito mais complexo e, inclusive, depois da reforma da Previdência, ficou pior. Ficou. Como que funciona? Qual a orientação? Qual a dica que você dá para essa pessoa? Essa pergunta é muito recorrente. As pessoas geralmente se interessam pelo assunto quando está perto de se aposentar ou quando se acidentam, ou seja, quando precisa. Há muitos anos atrás, nós tínhamos, antes de 94, da Lei 8.213, nós tínhamos aquela forma de calcular que era os últimos 3 anos. Certo. Até hoje eu recebo essa pergunta. Doutora, faltam 3, 4 anos para eu me aposentar. Posso pagar agora no teto? Eu aposento com o teto? Isso mudou em 94. Mas depois da reforma de 2019, ficou ainda mais difícil. Como que é feito o cálculo? Eu somo todas as contribuições que eu tenho durante todo o período de julho de 94 para cá. Julho de 94 é quando entrou em vigor o Plano Real, né? Fez aniversário agora de 30 anos de Plano Real. E eu, desta média de todas as contribuições que eu tenho de 94 para cá, eu recebo 60% da média. Então, se eu tenho ali já 12 anos contribuído sobre o salário mínimo, pagar esses últimos num valor alto vai me custar muito de INSS, porque, olha, acima de um salário mínimo, doutor Gustavo, é necessário recolher a Previdência Social na alíquota de 20%. Certo. Então, se eu vou recolher sobre R$2.000, eu pago por mês R$400 de INSS. Então, esse valor lá no montante, quando eu fizer a média e pagar só 60% dela, na maioria das vezes eu continuo assalariado. Não vai compensar. Não vai compensar. É difícil a gente cravar. Até seria irresponsável, tá, pessoal? Chegar para você e falar assim, não faça isso. Qual que é a nossa orientação? Conversa com o seu advogado. Você pode pedir para o seu advogado fazer um planejamento previdenciário para você, porque às vezes, dependendo da sua situação, pode ser que compense. Exatamente. O direito previdenciário é muito amplo, literalmente pode parecer clichê, pode parecer básico a gente falar isso, mas de verdade, cada vida é diferente. O que aconteceu com você é diferente do que aconteceu com a minha mãe, com a minha tia, com a sua mãe, com quem está nos assistindo. Então, assim, o que a gente pode cravar é que não é tão simples assim. Se eu contribuir com base em 2 salários mínimos, eu vou me aposentar com 2? Não. Isso aí, total certeza, não vai. Muito provavelmente vai aposentar com 1. Então, antes de fazer isso, mas eu vou fazer por conta própria, eu vou correr lá, eu vou pagar então R$500, vou pagar no teto. Calma. Faça um planejamento, conversa com um advogado ou com algum especialista que você conhece antes de fazer isso. Doutor Gustavo, ainda tem outra coisa muito importante. Tudo que nós falamos hoje é baseado na lei em que nós estamos vivenciando hoje. Eu vou dar meu exemplo pessoal, que eu sempre falo para os clientes, né, quando eles estão muito indignados. Quando eu comecei a contribuir com o INSS, eu tinha 24 anos de idade. Então, naquela época, no início da contribuição, e eu faço de maneira contínua aqui no escritório, a minha perspectiva da legislação da época era: mulher com 30 anos de contribuição se aposenta por tempo de contribuição independente da idade. Então, qual que era uma expectativa? 54 anos, porque eu comecei com 24, eu teria os 30 anos de contribuição e me aposentaria pelo INSS.
Uma reforma, me tirou essa possibilidade, porque eu não estou em nenhuma regra de transição. Então, hoje eu sei que eu posso me aposentar, né? Não quero por invalidez, por idade aos 62 anos de idade. Eu ganhei 8 anos a mais para contribuir. Entendi. Então, assim, o que a gente fala hoje, o planejamento é muito importante. É muito importante você saber onde está, se vale a pena, por questão tanto financeira, quanto a questão legal mesmo. A gente sempre acha, às vezes, uma saída. No tempo de contribuição do nosso cliente, tem a questão militar que também agrega, a questão rural, se você teve uma atividade especial, é possível buscar um PPP. Então, nesse planejamento, a gente acha a melhor alternativa. Catiúcia, agora, a mulher, independente se ela é dona de casa ou não, mas ela está ali, vamos jogar ali aos 57, 58, talvez até 60 anos de idade, e ela fala assim, eu já tenho os 15 anos de contribuição, seja como dona de casa ou como empregada, enfim. E aí ela fala assim, posso parar de pagar o INSS e esperar a idade chegar, e aí quando chegar eu vou lá e me aposento. Pode parar de pagar? Pode, mas não é recomendado. Por quê? Porque quando eu tenho tempo de contribuição, esse requisito é um dos critérios para aposentadoria por idade. Para esse benefício. Para esse benefício. Quando eu perco a qualidade de segurado, que é quando eu deixo de contribuir com o INSS pelo período máximo que é possível, certo. E aí tem várias possibilidades, né? 12 meses, que é o período de graça. Se eu receber seguro-desemprego, eu posso ficar 24. Se eu tenho período de graça, seguro-desemprego e 10 anos seguidos de carteira assinada ou contribuição sem perder a qualidade de segurado, eu posso ficar até 3 anos sem pagar o INSS. Mas, se eu extrapolei esse prazo e eu adoeço, por exemplo, faço uma cirurgia, me torno incapaz. Perdeu a cobertura. Se eu faleço, eu recebo assim, semanalmente, viúvos e viúvas que falam, doutor, o INSS me negou. Só que eu tenho o meu esposo aqui, minha esposa com 20 anos de contribuição. Só que ele faleceu, já tinha 3 que ele não pagava o INSS. E os 20 não são suficientes. Eu brinco que carro batido não faz seguro. Se você não está com o seguro ativo, você não pode usar. Né? Eu falo isso para o meu cliente, olha, você adoeceu no momento errado. O falecimento vem num momento onde você não tinha cobertura previdenciária. Então, o engraçado é isso, né? Ela pode, mas não é recomendável. Não é recomendado. Senão. O INSS é um seguro. Nós temos uma estratégia, né? Aí é também uma questão de planejamento. Você não precisa continuar pagando todos os meses, né? O seu advogado vai te orientar sobre a possibilidade de pagar de tempo a tempo. Só para manter a cobertura. O mínimo possível, né? Exatamente. Até chegar o momento da aposentadoria. Que, querendo ou não, é o benefício que todo mundo quer. Sim. Né? É muito difícil dele ser cortado, enfim. Você falou em falecimento. Então, outra pergunta que a gente recebe... É claro, pode parecer óbvio, mas quando a gente grava um podcast desse aqui é para tornar a linguagem mais simples e acessível para quem está nos assistindo, e nem tudo é tão óbvio. Mas a dona de casa que está contribuindo, ainda que na promoção de 5% ou na de 11%, se ela falecer, ela deixa a pensão para os dependentes. Ela deixa a pensão para os dependentes. É um benefício previdenciário, como a alíquota é menor que 20%, eu não posso ter aposentadoria por tempo de contribuição e auxílio acidente. Os demais benefícios eu estou segurada pelo INSS e deixo, inclusive, para o cônjuge, né, no caso de falecimento. Exatamente. Para os filhos também menores. Filhos menores de 21 ou então maiores de 21, inválidos para o trabalho. E, claro, óbvio também, se ela se aposenta nessa alíquota de 5%, se aposenta por idade, se ela vier a falecer, ela... deixa a pensão também. Sim. Diferente do BPC Loas. Logo no início aqui do nosso podcast, a Catiúcia bem lembrou, esse benefício da aposentadoria para a dona de casa, ele veio meio para substituir. Era uma situação até um pouco constrangedora. A dona de casa falava, mas agora eu trabalhei, cuidei da minha casa, ajudei, e agora eu vou receber esse BPC Loas aí, esse benefício assistencial, que não tem 13º, que não, se eu falecer, meu marido não recebe a pensão e tal. Então ele veio para dar até um pouquinho mais de dignidade. O BPC é inseguro, porque ele pode ser cortado se um dos critérios, né? Você deixa de ter um dos critérios, por exemplo, na deficiência, a renda é avaliada, a deficiência pode ser avaliada. Na puridade, a sua é instável porque qualquer alteração familiar pode te fazer perder. A aposentadoria, se eu recolhi como dona de casa, não tendo fraude, você vai ter ali para o resto da vida, garantido. Ninguém te tira essa aposentadoria. Entendi. Catiúcia, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, vamos falar o básico, né? A gente está começando de trás para frente aqui. Ela se convenceu, tá? Eu quero contribuir como dona de casa. Qual que é o primeiro passo? O que ela tem que fazer? Tá.
Se ela está dentro dos critérios que a lei exige, né? Está numa família de baixa renda, renda não superior a 2 salários mínimos, está cadastrada no CRAS, ela pode gerar a guia pelo site do Meu INSS, pelo site da Receita Federal. Inclusive, o Meu INSS já direciona para a Receita. Ou comprar o carnezinho. Tem muito cliente que... muitos clientes chegam lá, a gente às vezes imprime uma guia, ele fala, doutora, mas eu quero pagar o carnê, eu quero guardar meu carnezinho. E o código, quando eu sou uma dona de casa, baixa renda, é 1929. 1929. Ok, pessoal, nosso bate-papo hoje foi bem curtinho, né? Acho que a gente conseguiu explorar aquilo que você precisa saber, mas claro, lembrando, se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim que possível a gente responde para você, ou então você chama o nosso WhatsApp, eu vou colocar aqui o nosso número também, a gente está sempre disponível para tentar te ajudar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e até a próxima.